Depois de um período de alta, o dólar, que já chegou a quase R$ 7,00, começou a cair, em meio à crise que tomou conta do mundo, principalmente por causa da guerra na Ucrânia. Nesta semana, a moeda americana chegou na casa dos R$ 4,60, menor patamar em 2 anos, atingindo o valor de março de 2020. Desde o início do ano, a queda acumulada é de 17,35%. O dólar fechou em queda de novo hoje, cotado a R$ 4,60, o menor valor desde o início da pandemia. Com a baixa, pacotes de viagens para o exterior ficam mais em conta. Um levantamento da Economática mostra que o real é a moeda que mais se valorizou em relação ao dólar neste ano, dentre 25 moedas analisadas. Enquanto o dólar caiu mais de 17% para os brasileiros, ele subiu 12% para os russos, 8% para os argentinos e 3% para os europeus. Mas o que explica essa queda rápida do dólar frente ao real, mesmo com a crise econômica que atinge o mundo? O que parecia ser um risco para a economia brasileira acabou se tornando uma oportunidade. Com a guerra na Ucrânia, a América Latina passou a receber investimentos estrangeiros em dólar, principalmente nos produtos primários que esses países exportam. Com a alta de matérias-primas como o petróleo, a Bolsa Brasileira vem ganhando força e o real se valorizando cada vez mais frente ao dólar. Ontem a moeda norte-americana fechou no menor valor em quase 9 meses. O que acontece é que quando o investidor coloca mais dólares na economia brasileira, o volume da moeda cresce aqui no Brasil, baixando o preço frente ao real. Dados da B3 mostram que a Bolsa de São Paulo acumula saldo positivo de 68 bilhões de reais neste ano, só dos recursos vindos de fora. Nesse mês, o Ibovespa subiu mais de 5% e passou dos 120 mil pontos. E no ano, o Ibovespa acumula mais de 10% de ganhos em reais e em dólares ela já sobe mais de 30%, sendo uma das melhores bolsas do mundo. Esse recuo do dólar frente ao real em 2022 também tem sido favorecido pela disparada nos preços das commodities e dos juros que estão em patamares mais elevados no Brasil. Com a taxa Selic em 11,75% ao ano, o Brasil possui atualmente a segunda maior taxa de juros reais no mundo, atrás somente da Rússia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central acaba de anunciar um novo aumento na taxa básica de juros. A Selic sobe 1 ponto percentual, chegando aos 11,75%. Juros mais altos no Brasil tornaram o real mais interessante para investidores que buscam rendimento em ativos mais arriscados. Além disso, a guerra na Ucrânia fez com que as commodities agrícolas e metálicas se valorizassem, porque os dois países envolvidos no conflito são produtores dessas matérias-primas. Pelo fato do Brasil ser um grande exportador também dessas commodities, a entrada de dólares no país aumentou. Todo esse movimento tem sido puxado pela forte entrada de fluxo estrangeiro na Bolsa Brasileira. No acumulado do ano, entrou já quase 90 bilhões de reais. Os investidores estrangeiros estão entrando na Bolsa Brasileira em busca de commodities e bancos e também por conta dos múltiplos baixos aqui no Brasil. Ok. Até aqui já entendemos alguns fatores que fizeram o dólar se desvalorizar frente ao real. Mas qual é o efeito prático disso na sua vida? Para quem trabalha com exportação de produtos, como no caso da agricultura, a queda da moeda americana não é tão positiva. Isso porque os importadores gastam menos em real para adquirir um produto. Antes, o produtor recebia quase R$ 7,00 por cada dólar ganho. Agora, recebe cerca de R$ 4,60. Por outro lado, a queda da moeda americana é muito boa para a nossa inflação,
que já está na casa dos 2 dígitos e tem impacto direto no preço dos alimentos e combustíveis, por exemplo. O Brasil está se movimentando para criar soluções que minimizem os efeitos da inflação causada pelo conflito na Ucrânia. A última medida foi anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Segundo ele, o país vai produzir até o final do ano 300 mil barris de petróleo por dia. Além disso, para aqueles que estão com saudades de fazer uma viagem, o prognóstico é que elas fiquem mais baratas, caso essa desvalorização do dólar continue. Mas, segundo especialistas, essa queda do dólar não deve durar muito tempo se projetarmos o que vem pela frente. A eleição presidencial em outubro deve trazer volatilidade ao câmbio, pois nenhum dos candidatos favoritos à presidência é visto pelo mercado como alguém que pode tocar a agenda liberal e fazer as reformas para reduzir o gasto público. E vamos gastar aquilo que for preciso gastar, porque muitas vezes o gasto é investimento. Na pandemia, nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais. Dá para furar mais 20? Então a ideia de furar teto existe, o pessoal debate, qual o problema? Além disso, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, iniciou uma sequência de altas dos juros americanos, que faz com que o dólar volte a ser atrativo para investidores, fazendo com que a moeda se valorize frente às outras, como no caso do real. Mas para entender melhor todo esse cenário e o que dá para projetar para o futuro, vamos conversar com o economista André Brás. Ele é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do FGV IBRE. Tudo bem, André? Como vai? Olá, tudo bem. Bom, André, o que leva o dólar a desvalorizar tanto em tão pouco tempo frente ao real e isso não acontecer, por exemplo, em relação a outras moedas, como o euro, em que o dólar ganhou uma valorização aí de até 3%? Então, uma parte está no diferencial de juros, né? Desde janeiro de 2021, né, quando a nossa Selic estava 2% ao ano, e quando o aperto, né, na nossa inflação começou, né, primeiro com a crise hídrica, problemas associados à crise também que contaminaram a agricultura, preço da energia elétrica disparando, preço, né, dos combustíveis também disparando, e houve a necessidade, então, da autoridade monetária rever essa taxa de juros, subindo o juro gradualmente. Hoje, a gente está com uma Selic em 11,75 ao ano, né? Ela talvez ainda sofra mais um reajuste pela promessa aí do Banco Central, e esse diferencial de juros acaba chamando a atenção de investidores internacionais, né? O risco país aqui diminuiu um pouco, as contas públicas melhoraram um pouco, né? O mundo está atravessando por uma tensão um pouco maior, né, exatamente por esse conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, e o Brasil acabou ficando com um cenário de risco relativamente controlado, com um diferencial de juro elevado, né, quer dizer, a gente está com uma taxa de juros bem mais alta. E isso acabou atraindo investidores, né? Era um pouco o que a gente esperava e que já tivesse acontecido no início do ano passado, exatamente para diminuir um pouco do impacto da desvalorização do real na inflação. Porque mesmo que melhore a balança comercial, ter uma moeda desvalorizada, isso desabastece o mercado brasileiro e aumenta, faz os preços aqui dentro aumentarem, né? Aconteceu com a carne, a gente exportou tanta carne para a Ásia que o preço da carne aqui aumentou, né? Então, ter uma moeda desvalorizada impacta a inflação, tanto porque a gente compra produtos mais caros, né, com a moeda que perdeu o valor frente ao dólar, quanto também porque a gente passa a exportar demais e isso pode também, diminuindo a oferta, fazer com que os preços aqui subam, né? Então, à medida que a nossa moeda, que a Selic subia, a gente não conseguia atrair esses capitais exatamente porque o nível de incerteza que estava alto, dado os rumos da política fiscal. E até algumas manifestações que aconteceram lá no 11 de setembro, alguns ataques à democracia, coisas desse tipo, também não caíram bem e ajudaram também nessa manutenção da nossa moeda muito desvalorizada, mesmo com um juro já relativamente mais alto, né? Mas a gradual melhora das contas aqui dentro, né, das contas públicas, a piora do cenário internacional com esse conflito, né, e com um aumento ainda maior da nossa taxa de juros, que ainda não chegou ao seu teto, isso favoreceu bastante, né?
Uma outra coisa é a própria valorização do preço das commodities, né? Tudo que a gente exporta também aumentou de preço em dólar, principalmente milho, né, e soja. Então, mas é uma situação que a gente não tem certeza se vai durar muito, né? Os colegas de mercado financeiro mesmo advertem que é uma situação que não deve durar por muitos meses, né? À medida que as eleições se aproximam e que a disputa, né, pela preferência do eleitor vai se tornar mais intensa, né? Isso pode aumentar as incertezas aqui, né? As propostas que os candidatos vão apresentar também pode gerar alguma incerteza que não vai permitir o câmbio se aproximar dos 4,50, que era nosso câmbio antes da pandemia, né? É provável que a gente realmente fique com um câmbio acima de R$5, né? Mas, de qualquer maneira, tem melhorado, sim, a estimativa de câmbio, né? Ela já foi mais pessimista, mesmo considerando que há o risco dessa desvalorização levar a nossa moeda aí para um câmbio acima de R$5 de novo. Me parece que já houve uma melhora das expectativas de alguns agentes. De alguma forma, André, esse dólar mais baixo, né, frente ao real, ele consegue, de alguma forma, mesmo que a gente não sabendo aí as prospecções futuras, né, como você citou a eleição, tem essa questão também do Banco Central dos Estados Unidos aumentar a taxa básica de juros, né, o que pode levar os investimentos de novo para o dólar, né, e fazendo com que o real se desvalorize frente à moeda americana. Mas em curto prazo, que benefícios a população pode ter dessa moeda mais baixa? Por exemplo, vamos ter redução no preço dos alimentos? Eu acho difícil, né? A gente vai enfrentar uma inflação menor, porque hoje mesmo eu estava analisando os resultados do IGPDI, né, que é o IGP do mês de março. E o que chamou a atenção foi o aumento dos alimentos processados, né? E não foi um caso ou outro dentro dos alimentos do índice de preço ao produtor que subiu, né? Vários alimentos, muitos de cesta básica, subiram de preço. Então, assim, o que essa moeda valorizada evita é que esses aumentos venham em escala maior, né? Mas existe um movimento aí, trazido pela guerra, né? Aumento de preços de grandes commodities, que vem numa velocidade maior do que a valorização da nossa moeda. Então, a gente tem, de fato, produtos mais caros ou ficando mais caros, e a nossa moeda mitigando um pouco isso com a sua valorização, mas ela não se sobrepõe à escalada de preços de alguns itens, né, que ficaram mais caros ainda, que subiram mais do que a valorização da nossa moeda. Então, o saldo que fica é um aumento, né? A gente ainda vai ver aí no curto prazo uma pressão inflacionária mais persistente em torno de alimentos e de vários outros itens industrializados, né? A gente tem percebido que, ainda em função da desmobilização de cadeias produtivas lá da Covid, a indústria automobilística ainda tem dificuldades de conseguir peças e tal. E isso explica, né, o aumento acumulado pelos automóveis, né, nos últimos meses. Esse aumento dos automóveis novos influenciou também o mercado de usados. Então, automóveis novos e usados ficaram mais caros. E a gente sabe que a indústria automobilística também é vulnerável a essa questão do petróleo. Não pelo combustível dos carros, que isso fica na conta de quem compra o carro, mas sim pelas resinas plásticas, né? Um carro, os para-choques, as portas, os painéis, são todos feitos de plástico, e o plástico é um derivado do petróleo, e não é um mercado regulado. Então, se ficar mais caro essas resinas, e há condição para que elas fiquem mais caras, isso é custo para esse setor, né? A previsão é que a inflação termine o ano mais em torno de 7%, que seria 2 pontos percentuais acima da meta, do teto da meta, que a meta mesmo é 3,5%. Agora, se você está com uma inflação acima do teto, né, que seria 5%, isso mostra que as pressões inflacionárias, ainda que o dólar, né, ajude a mitigar uma parte desse efeito, estão aí, né, para a gente considerar. Então, eu não diria que o consumidor vai encontrar um automóvel mais barato ou vai encontrar alimentos mais baratos nesse momento, no curtíssimo prazo, porque mesmo com essa valorização, o preço do trigo, o preço da soja, o preço do milho em dólar subiram muito, e mais do que a nossa moeda valorizou. Então, toda a cadeia de derivados desses grãos, que são muitos, acabam também subindo de preço. O trigo, você tem a própria farinha de trigo, massas, biscoito, macarrão, pão francês,
vários itens que vão subir de preço em função do trigo. Na soja, você tem lá o óleo de soja, tem a margarina, mas a soja também é usada para tratar os animais que a gente consome a carne, seja bovinos, suínos ou aves. Então, a soja ficando cara, ela também pode encarecer o custo de criação dos animais, fazendo com que as carnes subam de preço. E a mesma coisa o milho. O milho é a principal ração para tratar de aves, né? E isso pode aumentar o preço da carne de frango, o preço dos ovos. Então, no curto prazo, o que a gente tem é uma tendência de alta desses preços, né? Quando a gente vê essa oscilação do dólar, principalmente para cima, há quem sempre defenda medidas para impedir essa flutuação da moeda americana. Inclusive, né, já que a gente citou eleições, alguns candidatos falam sobre isso, né, de não emparelhar alguns preços de algumas commodities com o dólar, por exemplo. Agora, essa é uma medida eficaz? Qual é o real impacto de você segurar a flutuação da moeda? Eu não gosto desse tipo de mecanismo. Normalmente ele não funciona, né? Você cria um problema para o futuro. Porque em algum momento você vai ter que fazer o ajuste e esse ajuste pode vir exatamente na hora errada. Por exemplo, a gente já tem no cenário de inflação do ano que vem um arrefecimento mais forte da inflação. Mas para tudo isso dar certo, a gente não precisa de mais inércia inflacionária, né? Ou de aumentar a nossa indexação. A gente não precisa pegar uma parte da inflação que pertence a esse ano colocando no ano que vem. E em algum momento você vai ter que acertar isso. Você vai acertar, aí você prolonga a dificuldade da autoridade monetária em fazer com que essa inflação convirja para a meta. Então você tem lá um esforço enorme da autoridade tentando arrumar a casa. E isso tem um impacto na sociedade, porque à medida que o juro sobe para conter o avanço dos preços, você tem um crescimento econômico menor. E isso impacta diretamente a família, né? Com pouco crescimento, você não tem geração de emprego e renda, o que garantiria à família o mínimo, né? Para ela driblar esses aumentos de preço, sobreviver com alguma dignidade, né? Agora, sem emprego, o preço alto ou o preço baixo, você não tem dignidade, você não tem acesso ao básico, né? Então, para não piorar essa situação, esse remédio, que é subir juro para conter os preços, não pode durar por muito tempo. A ideia é que o aumento de juros faça essa inflação já convergir para a meta no menor tempo possível e que a partir daí você já comece a rever esse juro para baixo, recuando gradualmente para que a economia, né, volte a aquecer, que o empresário volte a captar dinheiro no mercado para poder investir na atividade produtiva, comprar máquinas, equipamentos, contratar pessoas, para que o consumidor, a família, possa voltar a pegar empréstimos, seja para estudar, para comprar um apartamento, para comprar um carro, né? Mas isso só vai acontecer quando o juro permitir. No médio e longo prazo, o que dá para fazer para pelo menos manter o dólar num patamar, vamos dizer assim, aceitável e não chegando a quase R$7, como a gente viu há poucos meses atrás? Tem como fazer isso? Tem como equilibrar essa conta? Normalmente o dólar só chega em patamares extremos com resposta à incerteza, né? Então sempre que você usa algum artificialismo, alguma maquiagem nas contas públicas, ou você não coloca o teto dos seus gastos, quando você começa a gastar mais sem justificar de onde você vai tirar tal recurso. Essas são medidas que, em geral, geram uma incerteza muito grande, porque isso desequilibra a economia. Aí você diz assim, não, André, é só o governo que está gastando mais. Mas se o governo é uma família, né, como se fosse uma grande família, ele consome de tudo, consome alimentos, né, consome alimentos para as escolas, presídios, hospitais, ele paga salários de funcionários, ele consome bens duráveis, né, como carros, utilitários. Então, assim, se o governo está gastando mais, ele está aquecendo as pressões inflacionárias. E se ele também está gastando sem responsabilidade, ele começa a sobrecarregar a política monetária, né? Então, assim, eu gasto, mas não explico de onde eu estou tirando o recurso, eu gasto sem comprometimento nenhum com teto, vou aumentando os níveis de incerteza, vou desvalorizando a moeda e vou provocando um desafio maior para a autoridade monetária, que ele tem que controlar a inflação proveniente da desvalorização cambial e seus efeitos sobre os preços, né? E a política fiscal, ela tem que andar de mãos dadas com a política monetária. Então, se a gente perde a âncora fiscal, a gente sobrecarrega a política monetária, que vive atrás, sempre tentando correr atrás do prejuízo, mas sem alcançar. Então,
O Banco Central já foi acusado, o Banco Central demorou muito a subir juros, tá vendo? Deixou o dragão da inflação crescer, podia ter subido o juro mais rápido, né? Mas o que ele estava tentando fazer lá atrás, na minha visão? Ele estava mantendo o juro baixo exatamente para tentar aquecer a economia num momento de grande incerteza, né? Não tinha entrada nenhuma de recurso, ninguém queria botar dinheiro aqui, o próprio empresário estava receoso de pegar dinheiro emprestado e a economia não permitir o retorno desse investimento, né, no tempo devido. Então, ele fez o melhor que podia, né, naquela ocasião. E aí ele começa a subir juros, não, mas olha, agora ele está com o juro, já pode parar de subir juros, não precisa mais subir juros, ou precisaria subir mais juros. Mas por que isso está desregulado? Porque não tem uma política fiscal andando de mãos com a política monetária para estabilizar a economia e criar condições da gente atrair investidores, mas não aquele investidor que vem só para especular, né, vem só pelo diferencial de juros, mas aquele investidor que acredita na recuperação da economia, acredita que aqui a gente vai crescer, vai ter PIBs cada vez mais robustos daqui para frente. Então, ter uma estratégia para garantir esse crescimento de longo prazo, ela é fundamental para a gente conseguir equilibrar a nossa moeda, né, ter uma taxa de câmbio compatível, né, com a nossa atividade, sem esses choques extremos, né, da hora visitar aí, quem sabe, um teto inimaginável no momento. Bom, nós conversamos com o economista André Brás, ele que é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do FGV IBRE e que nos falou um pouco mais aí sobre a desvalorização do dólar frente ao real e os seus impactos na economia brasileira. André, queria te agradecer mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, foi um prazer. Um abraço a você e aos nossos ouvintes. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. E a montagem é de Carlos Valério. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.